Olá, gente boa e amiga, muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, artístico, social de nossa cidade, sempre com assuntos de relevância para bem informar você. Hoje temos um assunto extremamente interessante porque é praticamente o assunto do momento, que é a emancipação de Vicente de Carvalho, que agora já teve mais um lance, mais um episódio meio dramático dentro desta sequência. E para falar sobre isso e sobre todos os detalhes que são necessários, nós trouxemos um especialista em gestão e administração pública, membro inclusive da comissão, que é o administrador William Wallace. William, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer os nossos telespectadores e para tirar as dúvidas referente à emancipação, referente à parte técnica do Exatamente isso que nos interessa, essa parte técnica, deixando de lado esse aspecto passional, que está emocional e tudo que está envolvendo esse movimento, né? Eu tenho visto já nos automóveis alguns adesivos de carro rodando por aí, aquela coisa toda, e repentinamente a presidenta da República vetou o projeto. Totalmente. Ele tinha saído da Câmara, tinha ido para o Senado, e depois ele voltou e ela vetou e foi aprovado por todo mundo e ela acabou vetando isso. E agora como é que será o trâmite? Agora é a parte política, né? Porque ela votou, apesar de que no Senado esse projeto de lei foi aprovado por 53 dos 61 senadores, quer dizer, foi uma coisa pacífica, e tinha-se notícia que ela não vetaria, ela sancionaria da forma que foi feito. Mas, de acordo com o parecer no veto total que foi dado pelo Ministério da Fazenda, que influenciou ela a vetar totalmente o projeto. Só que agora, qual é a tramitação? Eles têm 30 dias para ser apreciado pelo Congresso, em sessão conjunta do Congresso, quer dizer, os deputados e senadores. Numa votação que vai ter que ter 257 deputados e 41 senadores votando a favor da derrubada do veto. Se derrubar o veto, se transforma automaticamente em lei. Aí começa-se de novo as providências para a emancipação. O veto dela foi claro, né, no sentido de dizer que aumentaria despesas, o rateio dos municípios iria sofrer com isso e tudo mais. E na verdade, não é exatamente isso. É que a Fazenda resolveu dizer não, né? A Fazenda, quando ela cisma e quer dizer não, ela diz não e nem o presidente acaba tendo força para mexer com isso. A presidente teve cautela em ouvir a orientação do secretário da Fazenda, mas, a meu ver, o secretário não foi bem informado do projeto de lei que estava sendo discutido. Porque eu já vi projeto de lei, mas esse aí foi elaborado com muito cuidado. Tem 26 artigos nesse projeto de lei referente a contas e demonstrações que todos os dois municípios que tanto vão se emancipar ou fundir, têm que apresentar. E são dados do ano em curso e mais projeção para os 2 anos seguintes. Então, é um quadro bem realista do que acontece. Não tem como dizer agora, eu acho que dá, acho que não dá. Não, os números vão definir se é possível realmente essa emancipação ou fusão ou não. Então, quando ele disse que haveria mais despesa, ele se equivocou. Ele não leu direito o projeto. Porque se não houver viabilidade, não é feito a emancipação, não é feito nem o plebiscito. É sobre isso que eu queria falar com você. Antes de mais nada, eu quero deixar bastante claro a você que me vê e ouve qual é a minha posição e a posição do programa Estúdio 8. A minha posição é a seguinte: em sendo tecnicamente possível, em não havendo nenhum tipo de prejuízo financeiro nem para um município e nem para outro, havendo o amparo da lei, marca-se o plebiscito, é feita a votação e a gente respeita a vontade popular. Eu venho falando isso nesse programa já há longa data. Muitas pessoas me param aí no supermercado e me perguntam sobre como está caminhando isso.
Eu sempre dizia, está parado, está esperando a lei, agora foi vetado. Mas eu vou voltar a dizer a vocês, sou plenamente havendo condição e legalmente tudo sendo correto, o povo deve se manifestar. E ninguém tem o direito de segurar, não é, uma comunidade inteira dentro do município se ela tem condições e quer, na verdade, formar uma outra cidade. Eu acho isso inquestionável, democraticamente válido. Ao que tudo indica vai se chamar Itapema Paulista, todo mundo está falando sobre isso, é um nome até interessante. E eu acho que, em podendo, vai se votar o plebiscito. Só que, para você que me ouve, me vê, como eu fui parado esta semana no supermercado, mais perfeitamente lá no Varejão. A gente perguntou se a gente ia votar isso antes da eleição. Nós não vamos votar nem antes nem depois da eleição de 2014. Não dá tempo. Não dá tempo. O que está acontecendo, William, e é bom que você explique isso, o que está acontecendo é que existe muita conversa em torno disso, muita gente querendo ter uma certa até lucro pessoal e até mesmo político em cima dessa questão e prometendo alguns pastéis de vento. E isso não vai acontecer nesse tempo, é difícil isso. Então eu queria que você, tecnicamente, me dissesse qual é a sequência mínima, natural, para que realmente o plebiscito possa acontecer se for de direito. A emancipação só pode acontecer se for aprovado esse projeto de lei que trata especificamente. Nesse projeto de lei, ele tem 26 artigos que determinam a obrigatoriedade das coisas a serem feitas. Primeira coisa que a gente fala, vamos colher a assinatura. Para haver o plebiscito, se for aprovado, primeiro se recolhe 20% de assinatura da duas populações, tanto de Vicente Carvalho quanto do Guarujá. Colhidas as assinaturas, vai se dar entrada, a Câmara vai dar entrada na Assembleia Legislativa de um pedido para fazer o plebiscito. Só que essas assinaturas têm que ir acompanhadas por 2 itens mais, que é a determinação que aqui tem área geográfica e outra coisa, a população tem que ter mais de 2.000 habitantes. Isso aí é superado. É superado. A área geográfica também. Então não tem óbice quanto a dar entrada no pedido de plebiscito. Então, pedindo o plebiscito, aí o plebiscito será, a Assembleia Legislativa vai fazer uma concorrência, uma licitação para contratar um órgão de renomado conhecimento para fazer o estudo de viabilidade municipal. Esse estudo de viabilidade municipal vai envolver 3 coisas: viabilidade econômico-financeira, a viabilidade político-administrativa e a viabilidade socioambiental e urbana. E ela tem que ser feita baseada no ano, quer dizer, nesse ano de 2012 nós fizemos um estudo parcial, mas vai ter que ser feito, esperar fechar o balanço de 2013, um balanço de 2013 e projetar para 2014 e 2015. Esse estudo vai ser baseado nesses números. E o que é que esse estudo vai apontar? Ele vai ter que apontar a receita de arrecadação própria, quer dizer, IPTU, ISS, todas as receitas, ITBI. Mas dos dois? Dos dois. Vai ter que apontar também a receita de transferência, tanto o dinheiro que vem do governo federal como do governo municipal, também do primeiro ano e dos 2 anos seguintes. Vai ter que demonstrar as despesas com pessoal, custeio e investimento, as dívidas vencíveis e o resto a pagar, também baseado no último ano e nos 2 anos seguintes. Vai ter que demonstrar o resultado primário baseado do mesmo jeito. Isso tudo referendado pelo Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, não há como maquiar, não há como deixar de informar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu até anotei aqui. Precatórios, que todo mundo fala, ficaria com quem? Com o município de origem. Se esse precatório teve origem no Vicente Carvalho, vai ficar com o Vicente Carvalho. Se teve origem no Guarujá, na sede, vai ficar com a sede. Mas a receita do município de origem vai ficar diminuída. Vai. Então, como é que ela vai poder fazer frente? Mas as despesas vão diminuir. Diminui receita, diminui despesa. Aqui o que vai se diminuir? Vai se diminuir ISS, porque a segunda receita é ISS, a primeira é IPTU.
Tá. IPTU, hoje em dia, pelo balanço, isso aí é dedicado, eu acho que 90% para a sede e 10% para Vicente Carvalho. É uma situação fora da realidade, porque na realidade não é isso. Teria que se fazer um recadastramento e se fazer valer aquilo. O pessoal diz, agora vai todo mundo pagar IPTU. Meu amigo, não adianta você ter uma propriedade e na hora de vender você não ter documentação para fazer uma venda através de um financiamento ou através dentro da legalidade. Você tem um terreno que está sem carnê, você não tem valor venal dele, não vai poder fazer uma escritura. Já se tiver um recadastramento com base nos valores de mercado, você vai ter que pagar o imposto, mas você vai poder vender seu imóvel pelo 150 mil, 200 mil, que hoje você não consegue, você não tem documentação para ele. Muita gente diz que muitas localidades, inclusive de Vicente de Carvalho, eles não pagam IPTU, é isso que você está se referindo. Ou não paga, ou paga só sobre o terreno, porque já edificou e está só cadastrado o terreno. Entendi. Então é um IPTU muito pequeno que vai ser recalculado e realmente vai subir imposto para todo mundo. Vai subir, mas vai subir também o bem patrimonial. O bem patrimonial, é claro. O bem patrimonial, todo mundo vai se beneficiar, porque o patrimônio vai crescer sobre isso. No caso do Guarujá, todo mundo reclama que é o IPTU mais caro do Brasil, mas você veja o boom imobiliário que nós estamos, todo o imóvel hoje subiu de preço assustadoramente. Se subiu de preço, subiu o seu patrimônio. Então, isso é um valor taxado em cima do valor do seu patrimônio. Não tem como fugir, né? E tudo isso tem que ser devidamente levantado. Tem que ser vai ter que ser demonstrado no estudo de viabilidade municipal. Então, todas essas casas, não tem importância, isso é comum. Desliga que está tudo em ordem. Entende? Então, o que acontece? Essas pessoas, tudo isso vai ter que ser calculado e faz parte do projeto, do estudo. Que mais? Vamos andando. Baseado nisso, a Assembleia Legislativa também é que vai determinar o número de vereadores, o número de funcionários públicos, tudo baseado no estudo. Deixa eu fazer mais uma parada aqui. Por exemplo, nós temos uma massa de X funcionários que pertencem à Prefeitura de Guarujá. Ninguém pode, de sã consciência, fazer com que este indivíduo, que está contratado pela Prefeitura de Guarujá, vá trabalhar na nova Prefeitura de Vicente de Carvalho. Vai ser dada uma opção, respeitar os direitos adquiridos. Então, é isso que é esse o ponto. Então, veja bem, se a maioria das pessoas contratadas da Prefeitura quiserem continuar na Prefeitura de Guarujá, elas ficarão, se tiverem direito adquirido. Tá? Aí, dentro da limitação orçamentária, que vai ter... Esse é o ponto. Então, porque, normalmente, mais que 50%, você não pode gastar sob pena de improbidade administrativa. Então, muita gente vai ser compulsoriamente jogada para fora. Tem critério para essas coisas? Não tem, né? Tem o critério. O estudo vai dizer... A gente só pode falar isso depois que a gente tiver a demonstração do estudo. Porque essa comissão da Câmara, preliminarmente, já pediu as informações para poder ter a ideia. Ainda não recebeu a resposta. Por isso, a gente já vai determinar. Mas hoje é fácil saber quantos funcionários tem lá e aqui. É mais fácil ter que contratar lá do que está sobrando aqui, né? Aqui pode ser que esteja sobrando, mas aí, como vai se cortar, se precisar cortar, deve ser determinado através da lei orgânica, né? Entendi. Porque, na verdade, a Prefeitura da Itapema Paulista, ela já vai nascer com um ônus pesado, né? Porque... Mas vai nascer com a receita que não existe, que ela não tem. Então... que ela não tem essa receita ainda. Quem tem que dar essa receita para ela é o município de origem? Porque antigamente o município de origem, eu me lembro disso porque aconteceu numa cidade do interior, ele tinha que dar dinheiro para o novo município para ajudar o novo município a funcionar. Hoje ela tem que ser feito isso. Ninguém vai dar nada. O que vai se separar, vai se dividir é o bolo agora, que está vindo todo para a sede, que a sede aloca a seu bel prazer. Sim. Por exemplo, você tem IPVA. O IPVA retorna para o município. 50%. Perfeito.
Hoje todo IPVA vem para a sede. Vem para a sede. Ó, e veja a quantidade de moto e veículo que tem Vicente Carvalho. É muito grande. As transferências do Fundep, vem tudo para a sede. Não é alocado para cá. Então, tem outras transferências governamentais. Do ICMS, 25% do ICMS arrecadado retorna para o município. Todo esse ICMS é alocado na sede. E agora você vê que 70% do ICMS gerado no Guarujá vem de Vicente Carvalho, o comércio que são das indústrias e o comércio. E o comércio e a indústria, ela está toda dentro de Vicente de Carvalho. Aí então, você diz, não vai ter teria que ter uma fatia maior, né? Você diz que não vai ter receita do IPTU, mas o ISS é muito grande e é significativo. E outra, onde é que está se falando em aumentar? Está falando em aumentar o porto. Exatamente. Aumentar o aeroporto, que são, se tiver a política fiscal que deve ser adotada, vai gerar imposto, porque atualmente não está havendo essa geração de imposto da área portuária, porque por falta de política nesse sentido. Mas o que se pretende, eu não sou político, mas o que está se pretendendo é que Vicente Carvalho se emancipe com um novo paradigma, um modelo diferente do que está sendo adotado na administração do Guarujá. O Cláudio Paes Rodrigues e o Gentil da Silva Nunes, o João Moya Marjão, que são emancipadores desde 1953. Eu me lembro. Eles estão brigando por essa luta, é uma luta também emocional, mas eles estão com o pé no chão. Eles querem criar uma cidade com novos parâmetros, gente, que querem contra o monopólio, contra o desperdício de dinheiro público, que a população seja melhor informada e seja participativa do governo. Então, a esperança, cada um tem sua motivação para se emancipar. Cada um tem sua motivação. Eu não tenho motivação política, mas eu gostaria de colaborar numa administração moderna. Então, eu vejo a condição de Vicente Carvalho já se apresentar como uma das 30 cidades de São Paulo com administração de ponta, que sirva de referência, porque vai se construir um novo caminho. Ela vai nascer dentro de moldes modernos. Exatamente. Brasília, quando nasceu planejada. A gente tem condição de planejar Vicente Carvalho. Isso. Não planejar o risco, o traçado das ruas, mas planejar o estilo de administração que a cidade vai ter. Por exemplo, o plano diretor vai ser montado um plano diretor para Vicente Carvalho. A gente pode Faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Então, a gente vai ter como determinar um planejamento que o Guarujá não teve a oportunidade de ter, que foi sendo atropelado. A gente pode determinar as novas áreas portuárias, para onde é que vão. A gente pode... Eu assisti esse último Santo Export, no Mente Convênio, teve um doutor da USP em Logística e Transporte, que ele falou uma coisa muito interessante. A gente tem que priorizar no porto não a quantidade de contêiner, tem que ir valor agregado à carga. Então, a gente teria que insuflar, você trabalhar com commodity, que é alimentos, e beneficiar os alimentos no próprio porto. Então, agregava mais valor e você ia ter mais receita em cima do mesmo espaço. Perfeito. Então, essa gerência que a gente precisa ter, né? De uma coisa moderna. E, por seu lado, eu vejo que o Guarujá não vai perder. Porque o Guarujá, na parte de porto, ela pode ter um futuro porto offshore, que vai sair e descarregar carga por Bertioga, em vez de pegar a Piaçaguera Guarujá. Então, mas esse é um aspecto interessante que eu precisava perguntar para você. É da lei a necessidade, ou era da lei, hoje não sei, a necessidade de um acidente geográfico que divida os dois municípios? Já comunicamos ao IBGE para ele determinar qual é, mas extraoficialmente a gente sabe que é o Rio ali. Qual rio? A Rio, depois do... É o Santo Amaro? Exatamente. Se for o Santo Amaro, vai acontecer um fenômeno aqui meio complicado, né? O Rio Santo Amaro, ele deságua antes do Perequê. Então, o que vai acontecer? O Perequê, como Morrinho já é, você vê que é zona 313, o Perequê pertenceria a Itapema Paulista. Mas não só. Todo o rabo do Dragão, com todas as marinas, pertenceria também a Itapema Paulista. Um projeto que o Maurici apresentou tempos atrás referente a isso, mas não está contemplado por esse projeto, não. Quer dizer, a gente está esperando a resposta do IBGE para se posicionar oficialmente, porque o que vale é as coordenadas que está determinado lá no IBGE.
e que a gente acha que é por aí. Agora, para se manifestar sim ou não, só depois que a gente receber. Porque isso implica numa série de coisas curiosas. Por exemplo, você ter uma marina, você sabe que o nome Guarujá é um nome, em termos de marketing, que vende muito. Você fala em Guarujá, vende, porque Guarujá é um nome nacional e até internacional. Então, você ter uma marina em Guarujá é uma coisa. Você ter uma marina numa cidade, mesmo que nasça bem e tudo mais, como você falou, chamada Itapema Paulista, é outro valor. Aqueles conjuntos habitacionais, aqueles condomínios fechados que estão ali no Rabo do Dragão, estando no Guarujá, eles têm um valor. Estando em Itapema Paulista, eles vão ter outro valor. Então, há toda uma questão complicada nessa divisão territorial, né? Eu não sei como é que... Mas isso aí não vai poder ser resolvido pela política, porque a lei determina que as coordenadas do IBGE. Se por acaso o IBGE contemplar isso, vai ter que se adaptar. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim, né? Agora, quanto à parte de Guarujá, ela, a meu ver, ela tem que mudar a vocação também, porque essa distância balneária não está trazendo tantos benefícios da cidade como tempos atrás. Eu vejo, você vê a Água de Lindóia, que é uma cidade pequenininha, não tem beleza natural, é só aquelas piscinas, e vive cheio o ano todo, por quê? Por convenções de empresas do ano todo. Guarujá, se explorar esse ramo, tem que ter um centro de convenções, para poder ter atrativo para trazer. Aí também poderá ter um fluxo o ano todo. E a oportunidade de Guarujá também de se reposicionar. Né? Inclusive o seguinte, eu costumo verificar nessas andanças que eu faço no interior, e a maioria das cidades que eu visito, essas cidades pequenininhas do interior, elas são capitais de alguma coisa. Então é capital da soja, é capital do milho, é capital do frango, é capital do ração para cachorro, é capital da louça, Porto Ferreira, e assim sucessivamente. Guarujá não é capital de nada. Infelizmente, Guarujá não é capital de nada. A turma fala que Guarujá é uma cidade turística, não é verdade. É uma cidade veranista, é uma cidade onde os donos de apartamento vêm, que nem aconteceu essa semana aí, vieram as pessoas, não tinha turista aí, tinha dono de apartamento e entupiu a cidade inteira e tudo mais. Falta para a cidade aquela mentalidade turística que todo mundo diz que a cidade é turística, mas ela não é. Então, ela tem que se reposicionar. Exatamente. E esse reposicionamento passa por uma série de coisas que nós vamos abordar aqui ainda, mas a gente tem que fazer agora um comercial, William. A gente volta em seguida com esse mesmo assunto. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Eu quero dizer... Eu preciso... Eu quero dizer para você... Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Bom, estamos de volta com o Estúdio 8, hoje falando sobre emancipação. Nós estávamos, antes do comercial, falando alguma coisinha sobre turismo. Só para fechar esse assunto, assim como a cidade, se o nome for aprovado, porque você lembrou bem, quem vai dar o nome, quem vai oficializar o nome, vai ser a Assembleia Legislativa, mas eu acredito que respeite a vontade do povo, Itapema Paulista. Ela pode ter uma feição nova, ter uma outra feição, nascer dentro de uns novos patamares administrativos e dentro do momento econômico, uma perspectiva de futuro diferente. E Guarujá precisa se reciclar. Ela precisa ganhar força turística que ela não tem.
Eu vou contar uma coisa para você aqui muito rapidamente. Eu fui dar uma palestra em Piracicaba, e quando eu cheguei para fazer o check-in no hotel, tinha um display com um monte de caderninhos assim, e eu puxei um caderninho, e ali tinha a programação cultural e turística da cidade para o mês inteiro. Todos os pontos turísticos, todas as trilhas ecológicas. Então, se você fosse naquela cidade, fosse ficar um final de semana, você falava, pô, olha, tem uma peça no bairro tal, tem um cinema tal, não sei o quê. A Unimed faz aqui no Guarujá, já há uns 5 anos, um evento de 1.000 pessoas no Sofitel. Todo ano, porque eles sabem que eu moro aqui, eles me perguntam a mesma coisa. O que se tem para fazer na cidade? A gente fala, olha, tem isso, e tem Santos. Ah, então nós vamos para Santos. Eles vão para Santos. Porque, na verdade, não há uma mentalidade turística, não há uma mentalidade inteiramente voltada para abrigar as pessoas e para fazer com que o Guarujá assuma realmente essa sua posição de cidade turística. Não tem atrativos? Atrativos, não tem. É uma coisa complicada que precisaria acontecer. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Quais são as outras providências ainda a mais que precisariam ser feitas? Nesse estudo de viabilidade econômica, ele vai determinar também a quantidade de rede de água, de esgoto, a manejo de águas fluviais. Mas, veja, depois que demonstrar isso tudo, e analisar e ver que é viável, e tem que ser viável para os 2 municípios. Se for viável para Vicente Carvalho e Guarujá não pudesse sustentar, ou vice-versa, não é feita a emancipação. Outra coisa, se não achar aqueles 20% iniciais de assinatura... Não, isso é fácil. Isso é fácil, porque nós temos 200 mil... Suponhamos que o pessoal do Guarujá não queira e não faça isso. Se não tiver os 20%... Não, se não tiver 20%, nem dá entrada no pedido. Nem dá entrada, tá bom, era isso que eu ia perguntar. Então vai. Né? Mas isso que você falou da viabilidade ser bom para um, bom para outro... Então, tem que ser bom para os 2, essa emancipação. E tem município que estão, é o caso contrário daqui, que vai se fundir. O menor município do Brasil está aqui em São Paulo, né, Borá, que não tem nem 1.000. Então, se ele quiser se juntar, porque está com dificuldade, ele vai ter oportunidade de se juntar à antiga sede, né? Então, já é uma medida de saneadora, né? De política administrativa. E há casos em que a comunidade não quis. Santo Amaro, por exemplo. Santo Amaro, no passado, o bairro de Santo Amaro teve um movimento no sentido de que formaria um município. E o povo de Santo Amaro foi contra. Eles não quiseram se separar, quiseram continuar dentro da capital. Entende? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. No fundo... Esse sentimento de separação emancipador, desde quando foi criado o distrito, em 1953, sim, tem esse sentimento. Essa vontade. Aqui hoje, nós temos essa característica. Né? Mas, Sérgio, você como cientista político, você vê o que originou isso, de manter essa motivação? Porque não tem a atenção que deveria ter com o distrito. Porque quando antigamente, administrações passadas, que criaram a subprefeitura, e tinha o coordenador, e cuidava daquele sua casa, mas a partir do momento que esse coordenador começou a usar isso como trampolim político para ser candidato a prefeito, aí o candidato a prefeito quer dizer, não, vou cortar isso que é menos uma cobra que eu crio. É verdade. Porque... Aí se deixou Vicente Carvalho de lado, sem coordenadoria, sem meios de fazer uma zeladoria própria. Então, é um ditado que se diz que governo nenhum se mantém, independente da forma de governo, se a economia não vai bem, se não tem cuidado com ele. É verdade. Se eles tivessem sido cuidado, ninguém aqui está querendo se preocupar para se emancipar ou não. Hoje em dia, Sérgio, eu digo, o bom dessa emancipação, dessa discussão, é que não vai ficar mais como era. Hoje vai ter que se demonstrar o que Guarujá tem direito e o que Vicente Carvalho tem direito em termos administrativos. Isso eu já abordei uma vez aqui no programa. Seja como for, esse movimento é altamente salutar. Nunca mais as coisas serão iguais. Mesmo que não seja possível, mas o valor de Vicente de Carvalho vai ficar altamente comprovado a partir desse estudo. E aí as pessoas políticas da cidade, os agentes políticos, terão que respeitar esta importância que o distrito possui
no município como um todo. E isso jamais será negligenciado. Eu me lembro da época que havia a subprefeitura tinha uma coordenadoria especial para tratar, tinha até maquinário. Tinha coordenadores regionais. Tinha maquinário, caminhões, etc. e tal, que era de uso do coordenador de Vicente de Carvalho, né? Mas aí as coisas começaram a se complicar, eles começaram a ser candidatos e o município central, lá o prefeito achou que no fundo estava dando poder de fogo a outros, então acabou não dando mais certo. E que mais tem que é de importância? Deixa eu só levar uma pergunta. Tem um amigo nosso aqui em comum, até o Sidney Aranha, que disse, mas William, nós vamos brigar para separar uma ilha? É uma ilha. Esse aspecto geográfico aí não está entrando em discussão. São realidades diferentes. É verdade. Lá é industrial, é portuária. Aqui é turística. Se é turística de negócio, se é turística de veranista, é outra coisa. Não incomoda o Vicente de Carvalho nem nós. Nós temos que viver dentro da realidade mesmo. Agora, no fundo ele está certo com o seguinte, se ele usasse uma outra expressão, tipo, que pena que nós vamos ter que separar uma ilha. Aí sim, porque uma ilha poderia ser uma unidade só, desde que todos os lados dessa ilha fossem tratados com o mesmo carinho e atenção. Você tem 2 filhos, você dá uma mesada para um e não dá mesada para o outro. O outro vai querer sair de casa, né? É verdade, vai buscar a sua vida. Exatamente. E o que mais rapidamente faltaria? Depois, vamos dizer que esse estudo diga que pode ser feita a emancipação, que é viável, aí vai-se para o plebiscito. Feito o plebiscito, tendo a aprovação, quer dizer, vai ter que ter a maioria das duas localidades, né? Sim. Aí tem 120 dias para publicação e disponibilização para consulta disso aqui. E para recursos também. E para recursos, se alguém quiser implementar. Depois, aí é feito o plebiscito efetivado, vira lei. Preferencialmente... O plebiscito diz a lei que tem que ser feito preferencialmente em conjunto com a eleição para deputado federal e estadual, quer dizer, a próxima eleição de 2014. Já não seria. Não sei porque... Não dá tempo? Não, dá tempo se houver vontade política, Sérgio, porque tem 30 dias para ser apreciado o veto. Tem que ser votado. Não, eu estou falando, imagine você um estudo dessa magnitude. 120 dias tem que ser... 180 dias tem que ser apresentado, são 6 meses. Então, são mas 6 agora meses. Eu não sei a velocidade para fazer uma licitação para atender todo mundo. É isso que eu estou falando. O que acontece é o seguinte, primeiro agora vai ter que voltar para ser aprovado. São 30 dias para quebrar o veto. Aí entra você já está em recesso. Então isso vai voltar em março, a todo vapor, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Já não vai dar. Já não daria mais tempo para você fazer isso em 2014. Né? Aí não teria, a eleição de 2016 já não teria como concorrer. A não ser que fosse feita uma autorização especial da própria Assembleia. Exato. Aí sim, aí teria que se mexer, porque a lei não proíbe, diz que é preferencialmente. Mas qual será esse processo para se oficializar esse plebiscito se não está na lei? Então o que eu acho é que o nosso povo tem que começar a discutir isso de uma maneira mais consciente, né? Saber que será feita uma avaliação, cada um já pode pensar sem essa paixão e sem esse afogadilho, tipo, vai ser amanhã que vai acontecer tudo. Não vai ser emocional, vai ser racional. Não vai ser racional, porque vai ser bom para todo mundo, etc. e tal. Esse negócio do Porto, que o Benzi conseguiu aprovar agora, achei muito interessante. Vai sair antes da emancipação. Vai sair antes da emancipação. Pode ser que com isso ainda traga mais recursos. Inclusive, isso pode se tornar uma das condições fundamentais de recursos para a própria Itapema Paulista, porque se o Porto realmente pertencer e vai pertencer ao novo município, o volume de recursos aumentaria substancialmente. O nascimento do Porto vai propiciar a aparição da alfândega, que vai ter que ter a alfândega, porque nós temos áreas alfandegadas, a alfândega está presente aqui, mas o imposto vai tudo para Santos, porque o código do tributo é de Santos, não é de Guarujá.
Eu já apresentei... E com essa criação aqui, é possível trabalhar politicamente para que se crie a alfândega? Já está se trabalhando em Já está conjunto se com a trabalhando em criação. conjunto com a tua É alfândega. só criar. Se não quiser fazer as instalações físicas, que crie o código do município. Ah, a gente acha, rapidamente a gente faz aí, né? a gente acha um lugar aí para colocar e está resolvido. Né? Porque quando a mercadoria... Eu achei isso uma ideia brilhante do vereador. A mercadoria despachada tem que determinar a origem da alfândega. É só botar lá no computador, em vez de Santos, bota de Guarujá e ter fiscalização. E como está o andamento aqui nessa comissão que você participa? O que está sendo feito? Olha, nós estamos aguardando a aprovação para iniciar a coleta de assinaturas, né? Já estava tudo pronto para disparar essa semana. Agora nós temos uma reunião na próxima semana e vamos ver. Eu consultei hoje o site do Senado, porque lá tem as pautas de votação de derrubada, de apreciação de veto. Hoje vão apreciar 6 vetos, mas ainda não está incluído nessa. Então vamos acompanhar, tem 30 dias, é o prazo para se verificar, para entrar em votação esse veto, né? Então temos 30 dias nessa expectativa, né? Deixa eu falar uma coisa, está sendo feita uma campanha educativa ou ainda não? Olha, o Cláudio Pai Rodrigues tem comparecido a muitas entrevistas e divulgando isso. Ele é um originário do movimento anterior, eu Gentil também. Está se fazendo uma campanha através dos vereadores que são de Vicente Carvalho, e mesmo que não são, que são favoráveis. Isso. Tem outro movimento aí de emancipação que surgiu com o Dr. Cleiton aí, que também foi um movimento novo, mas que está fazendo reuniões. Mas como são 2 movimentos de emancipação? Surgiu um novo, que participa o doutor Ayrton Cinto, encabeçando, mas o objetivo é o mesmo, a emancipação. Na hora de colher a assinatura, vai juntar tudo, né? E o que o Cláudio, pode aparecer vários movimentos, mas tudo vai configurar a mesma emancipação. Mas isso perde um pouco a unidade, porque no fundo essas pessoas fazem isso e começam a dizer que o meu vai ser desse jeito, outro vai ser do outro, e isso não é bom. Mas na hora que o pedido de emancipação vai ter que ser encaminhado por um só. Um só vai fazer o pedido. Mas vai ter uma certa questiúncula política em cima disso. Infelizmente, essa é a parte política, que não é o nosso caso que estamos abordando aqui, né? Mas vai ter isso, porque tem gente que está querendo usar isso já como uma plataforma para uma campanha de deputado. Eu sei. Aí... A campanha de 2014 é o que estão falando aí, que, não, esse movimento não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver até chegar o momento. Porque aí chega no momento, aí tem a ver. Porque na realidade, por mais técnico que a gente queira expor as coisas, o que vai resolver é a política. É sempre a política. É importante que os amigos saibam que não acabou o sonho de emancipação ainda. Tem gente que já dizendo, vetou, acabou, morreu o sonho. Não. Nós vamos ver numa expectativa de 30 dias, com possibilidade de acontecer. Só que retardou. Até por questão de cronograma, retardou. O que era viável se fazer o plebiscito em 2014, já está mais difícil, né? Tem algum deputado, algum senador trabalhando? Tem vários deputados, mas o senador Morazildo, que foi quem apresentou o substitutivo do projeto... Senador? Morazildo. Morazildo Cavalcante, é do PTB de Roraima. De Roraima. E ele está em contato com a comissão da Câmara. A comissão da Câmara já agendou com ele para ir no Senado, acho que a semana que vem, para se mobilizar, para colocar em pauta a apreciação do veto. Então, eu acredito que esse ano ainda podemos ter boas notícias, né? Pode ser que o Papai Noel traga esse presente aí para a população de Vicente Carvalho. Embora eu estive lançando um livro em Brasília a semana passada, um livro sobre marketing, junto com o deputado Bialy, a gente já estava sentindo o pessoal vamos terminar isso aqui, vamos terminar logo, tal, o pessoal já está, eles não estão acreditando muito, não estão com muita vontade de trabalhar muito em dezembro, né? Você sabe que lá a coisa fica meio complicada. Mas, Sérgio, eu não sei, a lei diz que são 30 dias para apreciação do veto presidencial. Não sei se cabe o recesso enquanto tiver veto para ser estudado, porque isso aí, se não
Mas tem uma ordem de precedência desses vetos, etc. e tal. Eu acho que é um cronograma, pelo que eu vi, é um cronograma. É. Agora, não sei se pode ficar para apreciação no ano que vem. Se não vai morrer aí no veto, não. Não é que vai morrer no veto. Eu acho que isso para, né? Não sei. Bom, para a ideia aqui, o que vale é isso. Agora, é importante que a pessoa saiba, olha, não acabou, mas também não é o plebiscito que vai definir, né? Só vai para plebiscito se tiver condições. É isso que a pessoa pode fazer. Tá. A gente combate muito o preconceito, né? O preconceito racial, o preconceito religioso, mas você emitir uma opinião sem conhecer é um preconceito. É um preconceito. Tem gente que é radicalmente contra, sem saber ainda como vai ser feita a coisa. Vai aumentar o número de funcionários, aumentar o número de políticos, isso aí não adianta. Procure saber como vai ser, como é o projeto de lei. Eu acho que é isso mesmo. Você está certo, desculpa interromper. Tudo vai ser feito tecnicamente. Pela primeira vez é uma coisa que não vai ter, a manobra política vai ter depois, para interesse político partidário, para explorar um novo município na formação. Mas para se formar um município, né, é muito técnico e transparente. Tanto é que tem que ter o referendo, o abono do Tribunal de Contas do Estado. Então isso aí é uma coisa que me deixou bem tranquilo quanto ao jogo de manobra. Então voltando à questão do prazo. Inclusive para orientar essas pessoas que às vezes ficam iludidas com alguns que querem lançar seu nome. Se a Assembleia tem que ter um tempo para ela licitar. E vai ter o recesso, ela não vai licitar no recesso. Se o Tribunal de Contas vai ter que ter um tempo também para apreciar e tal. Eu acho que o projeto em 2014 fica numa situação extremamente apertada. Eu acho muito difícil isso acontecer. Você sabe que o presidente da comissão da Câmara, o vereador Mário Lúcio da Conceição, está bem dialogando com o deputado, com o senador Morazildo, está constantemente em contato e há interesse dele disso. A eleição que se aproxima. Eles vão tentar. Agora, se ninguém contava com esse veto, né? Já é um atraso. Agora vamos, enquanto tiver esperança, eles estão lutando, né? E eu também acho que quanto mais rápido se decidir sim ou não, será o correto. Eu só fico preocupado com esses 2014 para evitar, como eu te falei logo no começo, né, algumas pessoas que se aproveitam para vender pastel de vento e acabam iludindo a população. Eu acho que isso é o que não devia ser feito. Mas a população de Vicente Carvalho já pode se considerar vencedora, porque em 2014 elas já vão saber qual é a situação do município, quanto ele arrecada, quanto ele precisa, o que pode ser feito ou não com as verbas oriundas dali. Que esse estudo, não precisa ser o da Assembleia, esse estudo da comissão da Câmara vai demonstrar. Então, a Câmara tem técnicos fazendo isso também, sim ou não? Tem, está fazendo isso, está recolhendo dados. Então, vai ser demonstrado aí, cabe a população cobrar dos seus representantes, cadê a parte do bolo que é para cá, que está determinada aí, que a gente não recebe? Tem que ter a mobilização popular. E vai ter que melhorar. Por pior que seja, Guarujá já está ganhando, né? Que vai ter mais do que já tinha. Eu acho que sim. E outra coisa, né? Não só Vicente de Carvalho vai saber, mas a população toda vai saber a respeito do município como um todo, Guarujá e Vicente de Carvalho, realmente qual é a arrecadação, realmente onde estão os nossos recursos, né? Porque a gente escuta o poder público dizer que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, e a partir desse momento em que você tem um estudo profundamente detalhado, as coisas já se tornam mais transparentes. Deixa eu fazer um parêntese para esclarecer. Não se tem hoje esse enfoque do que é sede e que é distrito, porque a legislação de contabilidade pública não determina que assim seja. Então, a prefeita não está fazendo nada de errado em ter essas contas englobadas, né? Ela tem algumas contas separadas por questão de conveniência da contabilidade. Mas não há uma lei determinando que quando tiver distrito tem que ser separado. Se tivesse essa lei, ficava muito mais fácil, muito mais transparente, né? Você vê que o IPTU total é 223 milhões, isso no balanço de 2012. Dos 223 milhões, só 11 milhões é alocado para
Vicente Carvalho, 5%. Isso você sabe, não é a realidade. Entendi. Então, quando a pessoa pega esse balanço e olha assim, não tem viabilidade financeira, nenhuma. não tem baseado aqui. Mas essa aqui é a condição que esse estudo vai dar o enfoque real da coisa. O que você falou sobre telefonia, Exatamente. Como é que vai separar a receita que vem dos impostos de ICMS da telefonia, se tudo é DDD 13? Aí, quando vem a declaração das telefonias, não está separado. Vai ter que criar um mecanismo, os municípios vão ter que notificar essas empresas para detalhar essas contas, criar um código separado, ou não precisam criar um código. Se eles fornecerem a lista de assinantes por CEP, a gente faz a divisão. sim. E telefonia e outras coisas que têm que ser dividido, que só assim através de influência política, de força política para determinar. Agora vocês também têm que separar. Da mesma forma que a prefeitura tem que atender, as concessionárias, as prestadoras também têm que se adequar para atender a lei, né? Perfeito. E a outra coisa que eu queria abordar é a questão do transporte coletivo, os ônibus. Não se pretende que o novo município disponha de monopólios, né? Então, pretende fazer uma concorrência até para dar mais. Mas a tarifa não vai ser majorada por se tratar de Outro município. porque vai se tratar de cobrar, que a distância continua sendo a mesma. Exato, exato. Então, a tarifa é pelo percurso, é pelos verdade, custos, é verdade, né? é. Então, intermunicipal vão pagar, mas não, isso é ilusão, não vamos pagar mais caro. Nem vai ter que sustentar aquele monte, dizer, isso vai ser um cabide de emprego, não. A Assembleia Legislativa vai determinar até quanto pode ser. Existe uma norma legal que diz que tem que ser limitado a 2% da população, né? Guarujá está abaixo desses 2%, o número de servidores é abaixo de 2%. E vamos trabalhar para que Vicente Carvalho seja menor ainda. Entendi. Esse que é um parâmetro que se quer adotar para o novo município. Eu não sei quem vai administrar, mas a intenção é essa, né? Diz que de intenção o inferno está cheio, né? Mas se não tem intenção, não acontece absolutamente nada. Exato. William, a gente poderia ficar aqui falando bastante tempo, mas a Paulinha já me deu aqui o seu cartão amarelo, dizendo que a gente tem que mais encerrar. a gente é expulso. Mas não para não ser expulso. Eu quero dizer o seguinte, assim que você tiver alguma novidade ou qualquer coisa e tudo mais, um pouquinho mais para frente, tudo, vamos ver se a gente faz um novo lance de discussão para ver como é que está caminhando isso, porque isso é de interesse público de todos os moradores de Vicente de Carvalho e de Guarujá. Eu me ponho à disposição aqui para qualquer dúvida. Pode encaminhar um e-mail para você me comunica, eu respondo, eu pesquiso. Interesse é informar o máximo possível, porque as pessoas têm direito a ser a favor ou contra, mas desde que sejam baseadas de fatos. Deixo com você, essa câmara aqui é sua, peço por favor que você se despeça dos nossos telespectadores. Muito obrigado, telespectador que se dispôs a estar escutando aqui, nos ouvindo, mas a tentativa foi de esclarecer para que você tome uma posição que vá de encontro aos números, que você tenha a convicção daquilo que está fazendo, daquilo que está pensando. Nós estamos aqui procurando o melhor para os dois municípios. Tanto para não queremos matar Guarujá, também não queremos deixar de crescer Vicente de Carvalho. Você vai ter a oportunidade de verificar e pensar. E muito obrigado pela atenção. Eu é que agradeço. Muito obrigado, William, por ter vindo ao nosso programa, ter elucidado a você, telespectador. Fique de olho, fique ligado, procure se informar a respeito de todas essas coisas que são necessárias para que a emancipação ocorra, para que o plebiscito seja definitivamente agendado no tempo certo e dentro dos trâmites legais. A você que ficou conosco até essa hora, nosso muito obrigado. Lembro que o nosso programa vai ao ar de terças e quintas-feiras, às 22 horas, além de reprises ao longo de nossa programação. Você fique com a gente, fique com o 8, fique com a nossa TV, porque você sabe que aqui a gente, no fundo, sabe o que diz. Muito obrigado, que Deus nos acompanhe hoje e sempre, até uma outra oportunidade, se Deus quiser.